tema da live de hoje: Deus não se impressiona com aparências, Ele quer ver bons frutos em nossa vida. Texto referência, Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 12. No dia seguinte, quando eles estavam voltando de Betânia, Jesus teve fome. Viu de longe uma figueira cheia de folhas e foi até lá para ver se havia figos. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, porque não era tempo de figos. Então disse para a figueira: que nunca mais ninguém coma das suas frutas. E os discípulos ouviram isso. Versículo 20. No dia seguinte, de manhã cedo, Jesus e os discípulos passaram perto da figueira e viram que ela estava seca desde a raiz. Então Pedro lembrou do que havia acontecido e disse: Jesus, olha, mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Aleluia. Vamos aqui à reflexão sobre esta passagem. Uma pergunta muitos fazem ao ler o texto de hoje: por que Jesus amaldiçoou a figueira, se está dito que nem tempo de figos era? Devemos atentar para uma característica peculiar desta árvore. Junto com a sua folhagem, nascem nódulos comestíveis que são uma espécie de precursores do figo verdadeiro. A presença desses nódulos demonstrava que a produção seria abundante. Quando Jesus viu aquela figueira, procurou estes figos verdes e não os encontrou. Ou seja, não haveria frutificação naquele ano. Esta figueira, que aparentemente prometia muito, não tinha nada a oferecer além da sua falsa aparência. Nem mesmo uma promessa de frutos ela tinha. De forma simbólica, essa figueira pode ser comparada ao povo de Israel. As pessoas daquela época aparentavam ser muito religiosas, tinham uma folhagem brilhante, mas suas vidas não apresentavam frutos correspondentes. Seriam julgadas por Deus por causa de sua vida religiosa estéril. É interessante notar que, na mesma época em que a figueira foi amaldiçoada, também foi anunciada a destruição de Jerusalém. O texto de hoje, Marcos 11, serve como uma advertência a todos aqueles que parecem ser muito mais do que realmente são. Não podemos nos esconder atrás de uma folhagem empolgante e bonita. Devemos apresentar frutos reais ao Senhor, em vez de cultivarmos uma aparência de santidade. Tais frutos demonstrarão nossos arrependimentos e em que estamos unidos e com quem estamos unidos. O versículo destaque de hoje, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 4, diz assim: estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira. Como a figueira, todo aquele que tem uma vida de hipocrisia corre perigo de sofrer o julgamento divino. Referindo-se aos falsos profetas, Jesus disse que toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Evangelho de Mateus 7,19. Já uma produção abundante de frutos glorifica a Deus e demonstra que a pessoa segue a Cristo. João 15,8. E a sua vida está estérea ou produzindo. Somente com Cristo podemos dar frutos. Deus não se impressiona com aparências. Ele quer ver bons frutos em nossa vida. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos orar, povo de Deus, povo que vai morar no céu. Vamos clamar e buscar a presença do nosso Pai. Pedir que Ele nos dê graça, nos ajude, nos dê força para sermos frutíferos. Amém? O jovem rico, quando saiu, foi embora triste, porque possuía muitos bens e não ia seguir Jesus, não ia largar os bens para seguir Jesus. Os discípulos falaram: olha, se esse homem não vai ser salvo, então quem será? E aí Jesus disse: o que é
impossível aos homens é possível a Deus. Em outras palavras, o que nós não conseguimos fazer, se é chegando a Cristo, buscando no Senhor, Ele fará por nós, Ele nos capacitará para que venhamos realizar.